Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. Eu sou o Diego e esse é o nosso momento devocional que nós temos aqui 3 vezes na semana, toda segunda, quarta e sexta, aqui nos nossos canais, nas redes sociais da comunidade cristã Zoe, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode acompanhar o nosso devocional comigo, com o Mike, com alguns convidados. Às vezes sou só eu, como hoje, às vezes também é só o Mike. Mas glória a Deus, nós estamos muito felizes por mais um dia estar aqui com você. Eu não sei se você nos acompanha pela manhã, pela tarde, pela noite ou de madrugada. De repente caiu aí o nosso vídeo, mas eu tenho certeza que é exatamente com você que Deus quer falar nesse momento. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de mais um momento nós podemos estar juntos aqui no momento devocional. E para a gente começar, eu queria te convidar a fechar o seu olho para nós agradecermos a Deus por esse momento. Deus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque mais um momento nós estamos diante da sua presença. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de te conhecer a cada dia mais e mais. E não existe nada mais precioso do que isso, do que conhecer a sua presença, do que conhecer quem o Senhor é, do que te conhecer a cada dia mais e mais. E esse é o nosso desejo. Espírito Santo, eu peço para que você gere fome e sede nos nossos corações enquanto nós somos ministrados nessa manhã, para que nós saímos daqui ainda mais famintos e sedentos pela sua presença. Sabemos que tudo aquilo que já conhecemos ou experimentamos nem se compara com tudo aquilo que o Senhor ainda tem para derramar e para revelar sobre nós. Então nós pedimos, se revela para nós nesse momento, revela o seu coração a nós. Nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir a sua voz. Esse é o nosso desejo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você acompanhou ou não acompanhou. Ontem nós tivemos o nosso culto, né? O nosso culto da família, o nosso culto de domingo, onde nós nos reunimos agora virtualmente como igreja. E nós começamos uma série de mensagens que eu não sei se você tem acompanhado, que se chama Jesus. É tudo sobre Ele, né? Na primeira semana, nosso pastor Cezinha nos ministrou e ele falou a respeito do conhecimento de Jesus, de conhecermos a Jesus e mergulharmos nesse conhecimento, né? Foi isso que o nosso pastor Cezinha nos ministrou. E ontem nós tivemos uma outra ministração que é a respeito do que Jesus faz, o que é que Ele pode fazer, né? Nós não apenas podemos o conhecer, mas nós podemos desfrutar daquilo que Ele faz. Porém, nós só conseguiremos ver o que Ele faz se nós o conhecemos, porque senão Ele estará fazendo coisas e nós não conseguiremos reconhecer aquilo que Ele faz. Não conseguiremos reconhecer que é Ele que está fazendo, porque muitas vezes não o conhecemos, né? Então ontem nosso pastor Lipe, lá da comunidade cristã Zoe de Joinville, nos ministrou a respeito daquilo que Jesus pode fazer a partir do lugar de onde nós o conhecemos, né? E seguindo nessa linha de conhecimento de Jesus, de conhecer a Jesus, que é a razão para todas as coisas, é a razão porque nós estamos aqui, é o motivo da nossa existência, Jesus, a sua presença. Eu queria te convidar, se você puder, onde você estiver, na sua casa, no seu serviço, eu não sei onde você está nesse momento, mas se você quiser e puder abrir, Mateus capítulo 4, no verso 18, vai dizer assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Então os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e deixando seu pai, o seguiram. Mas agora eu queria te convidar também a abrir comigo em outro texto, se você puder. Marcos capítulo 3, o verso 13 vai dizer assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que Jesus designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes,
que foi aquele que o traiu. Até aí. Meus irmãos, Deus ele tem falado muito comigo a respeito, ele tem ministrado muito a respeito disso. A respeito do nosso maior privilégio. Eu li aqui 2 passagens de Marcos e de Mateus, onde Jesus está chamando alguns homens para serem seus discípulos. Alguns homens para serem os seus alunos, alguns homens para serem aqueles que caminhariam com ele durante esse período do seu ministério de 3 anos, Antes de Jesus, então, ser entregue à morte, ser crucificado e depois ser ressurreto, subiu aos céus ao lado do Pai. Mas, meus irmãos, isso é o que tem mexido muito comigo, porque é impossível nós conhecermos a Cristo se nós não nos tornarmos discípulos de Cristo. É impossível nós conhecermos a Cristo e não desejarmos ser os seus discípulos, Aqui a Bíblia vai falar sobre alguns homens, E esses homens, eles representam algumas áreas da sociedade, Tinha homens ali de tudo quanto era da sociedade, homens simples, homens mais sofisticados, homens estudados, homens não tão estudados, homens que tinham cargos muito poderosos, mas homens que também não tinham talvez os cargos poderosos visivelmente falando, mas homens que trabalhavam em diversas áreas da sociedade, todas elas sendo essenciais, A Bíblia fala ali sobre Pedro, Pedro e André, que eram irmãos, estavam lançando redes. Depois a Bíblia vai falar sobre os outros 2 irmãos, que é Tiago e João, que estavam com o seu pai também, jogando redes, ou seja, eram pescadores como seus pais. Homens também que ficavam naquele mercado ali, naquele mercado do peixe, digamos assim. Eu conheço muito essa questão do mercado do peixe, porque como eu vim de Paranaguá, em Paranaguá se tem uma coisa que tem é peixe, peixe bom. Se tem uma coisa que tem no mercado municipal é cheiro de peixe, cheiro de fruto do mar. Algo também essencial para o comércio local daquela época, na cidade onde eles viviam. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós temos falado a respeito de Jesus. Mas eu queria aqui continuar falando sim a respeito de Jesus, mas a respeito do maior privilégio que eu e você temos, que é o privilégio de conhecer Jesus e não apenas de o conhecê-lo um dia, não apenas de o conhecê-lo de vez em quando, não apenas de conhecer ele a cada domingo, mas de conhecer a Jesus todos os dias, de sermos discípulos de Cristo, de sermos discípulos desse Jesus a quem nós temos buscado conhecer a cada dia mais e mais. Eu não sei você, mas como você se sente quando você para pensar que Jesus te chama para ser o seu discípulo? Que Jesus te chama para caminhar junto a Ele. Meus irmãos, isso é algo totalmente poderoso, é o maior privilégio que eu e você podemos ter nessa terra. É caminharmos na terra como discípulos de Cristo, E eu acho algumas coisas aqui que são essenciais e que elas são especiais no nosso relacionamento com Cristo, que é uma das coisas que Deus ele tem falado comigo nesses dias e eu queria comentar com vocês. Meus irmãos, tem uma coisa que eu tive por muito tempo inveja, é dos discípulos, porque eu fiquei imaginando como seria a vida deles, como será que era a vida deles após esse chamamento, Após esse chamado de Jesus de largar tudo e o seguir, Então, eles começam a seguir Jesus e eu começava a imaginar a vida deles agora. Eles acordavam pela manhã cedo, Jesus não estava lá, Jesus já estava orando, Daqui a pouco eles saíam na rua, então Jesus reunia multidões e começava a pregar. Daqui a pouco eles estavam caminhando e os enfermos começavam a passar por eles, ou eles passavam por lugar onde havia enfermos, e a Bíblia diz que só com palavras Jesus já curava eles, às vezes sem colocar a mão. A Bíblia diz que pessoas que ouviam que Jesus estava passando pela sua rua ou pela sua circunvizinhança, a Bíblia diz que essas pessoas corriam até Jesus, e muitas delas, assim como a mulher do fluxo de sangue, conhecida por esse nome, a Bíblia diz que só num toque ela recebe cura de Jesus. Então imagine como era para os discípulos viver 24 horas com Jesus, viver 24 horas conhecendo a Jesus. Eu imagino que no começo era meio algo assustador, Porque eles conheciam os estudiosos da época, eles conheciam os homens sábios da época, os homens da religião da época. Só que Jesus veio muito acima de tudo isso. Jesus não veio para pregar religião, Jesus veio para pregar o reino dos céus. Jesus não veio trazer uma nova placa de igreja, Jesus veio para revelar o Pai, Então eu começo a imaginar o susto que aparentemente os discípulos eles tiveram ao começar a caminhar com Jesus. Só que eu queria te lembrar algo. Jesus ele era um homem estudado e ele era um mestre também,
né? A Bíblia diz que o mestre ele escolhia, né, algumas pessoas, alguns jovens para serem os seus talmidins, né, os seus alunos ali, aqueles que seriam os seus sucessores, né? Então eles eram escolhidos a dedo, né? E é engraçado porque quando nós olhamos para esses homens, nós olhamos para diversos homens simples, né? Como eu falei aqui, homens de diversos lugares, homens que talvez nem se achassem dignos de ser escolhido por um mestre religioso a ser os seus talmidins, quanto mais por Jesus. E talvez, meus irmãos, é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Talvez você às vezes se sente dessa maneira. Você acha que as pessoas que pregam, você acha que talvez as pessoas do louvor, ou as pessoas que aparecem, você talvez às vezes consegue acreditar e às vezes infelizmente acredita que só algumas pessoas foram chamadas para caminhar com Jesus, que só algumas pessoas foram chamadas para ser discípulas de Jesus, né? E às vezes você olha para você e porque você tem um emprego X, ou porque você estuda na faculdade X, ou porque você tem uma profissão X, e você não é um pastor que está ali na igreja, que está a serviço da igreja, ou que você não é um líder de algum ministério, você acha que às vezes por causa disso essas pessoas têm mais vida para andar com Deus, elas têm mais dignidade para andar com Deus, quando na verdade isso não é verdade. Eu queria dizer para você nesse tempo aqui, que nenhum de nós somos dignos, por nós mesmos, de nos tornarmos discípulos de Jesus. Nenhum de nós tem méritos, nenhum de nós somos bons o suficientes para nos tornarmos discípulos de Jesus. Mas uma coisa que eu gosto de ver na Bíblia é que Jesus chama homens simples, Jesus chama pessoas simples, Jesus chama pessoas que talvez a população não tivesse muitos olhos para ela, talvez a população não acreditava muito nos pescadores, não acreditava muito. A Bíblia vai dizer que Mateus, né, ele era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos também daquela época, ele era visto como um ladrão, como um homem de corrupção muitas vezes, né? E talvez Mateus, né, ele era um homem visto dessa maneira. Talvez ele era um homem que para muitos ele era desprezado, para muitos ele era um corrupto, né, um cobrador de impostos que não era bom. Mas eu queria te dizer que Jesus chamou todos nós para sermos discípulos dele. Nessa manhã, nesse momento aqui devocional, o primeiro ponto aqui que eu queria conversar, que é algo que Jesus tem falado ao meu coração, é que todos nós, independente da idade, independente da classe social, independente do lugar que você ocupa, né, independente da família que você tem, de onde você mora, todos nós fomos chamados para viver uma vida como discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Como você tem se enxergado? Como você tem não só se enxergado, mas como você tem vivido? Porque provavelmente a maneira com que você se enxerga é a maneira com que você vive, né? É difícil você se enxergar como uma pessoa e você não viver dessa maneira, né? Se você acredita que você é uma pessoa que tem muito potencial, então você é uma pessoa que se dedica. Agora talvez você é uma pessoa que você não tenha acreditado em você, né? Principalmente nesses dias difíceis, talvez você é uma pessoa que você tem olhado para você e você tem desacreditado de você mesmo, do seu potencial ou das coisas que dizem respeito a você, mas Jesus te olha diferente. Jesus te olha diferente a ponto de te chamar para entrar no grupo dele, de te chamar para entrar na escola dele, de te chamar para ser um discípulo dele. Eu gosto de brincar e dizer que a maior loucura de Jesus, na minha opinião, foi decidir contar conosco para o plano Vamos Mudar o Mundo. Para mim, essa é a maior loucura de Jesus. Mas eu dou glória a Deus por isso também, porque Jesus viu algo em nós que talvez nós mesmos não víamos, né? E eu gostaria de falar isso, meus irmãos, porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, Jesus está falando com os discípulos, Jesus está pregando e Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, né? João 14,6, você sabe dessa passagem, talvez é uma das mais passagens conhecidas no mundo inteiro, né? Mas Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Né? Talvez nós estamos procurando por muitos caminhos, mas eu estou aqui para te dizer, o melhor caminho, o caminho mais poderoso é quando nós decidimos ser discípulos de Jesus. E algo que eu gosto de pensar e que tem mexido muito comigo nesses dias, Jesus disse ser a verdade. A Bíblia diz que quando conhecemos a verdade, então a verdade nos liberta. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então, quando você conhece a verdade de quem Jesus é,
automaticamente você começa a conhecer a verdade de quem você é. Jesus começa a revelar Ele para você e automaticamente Ele começa a revelar você para você mesmo, de maneiras que talvez você não conseguia se enxergar. E foi isso que Ele começou a fazer com os discípulos. Né? A Bíblia diz que muitos discípulos ali, depois de um tempo, eles começam... depois de um tempo que Jesus morre, a Bíblia diz que Jesus ele morre, a Bíblia fala sobre o sábado, né? Nós chamamos o sábado do silêncio. E para mim eu fico imaginando como esse sábado ele foi doloroso para os discípulos, mas a Bíblia diz que muitos deles, eles estavam até pensando em voltar atrás. Muitos deles até começaram a voltar a fazer coisas que faziam antes, porque eles achavam que Jesus não estaria mais com eles. Mas eu estou aqui para te lembrar que Jesus, ele ressuscita, e antes de Jesus subir ao céu, Jesus, ele deixa algo bem claro. Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim de tudo, eu estou com vocês. E agora o Espírito Santo habita dentro de vocês. Então, quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo para mim e para você, que somos milhares e milhares de gerações pós-discípulos de Jesus aqui, dessas passagens, que independente que se foi só eles que viveram com Jesus terrenamente falando, fisicamente falando, eu e você também temos esse privilégio de viver dia após dia com Jesus. Como você tem aproveitado os seus dias com Jesus? Lembre-se disso, o chamado de Jesus é para todos nós. O chamado de sermos discípulos de Jesus é para todos nós. E uma das coisas que mexe comigo também, meus irmãos, é de ver que todos esses homens aqui, eles eram diferentes. Nenhum desses homens eram iguais. Porque eu percebo que uma das coisas que a nossa geração tem se enganado é que todos nós precisamos ser idênticos. Né? Meus irmãos, eu não tenho nada contra cover. Eu não tenho nada contra cover, mas eu tenho algo contra cover também. Eu acho que muitas vezes, por nós sermos uma geração que valoriza muito cover, nós perdemos a nossa própria singularidade, nós perdemos a nossa própria essência de quem somos. E é apenas em Cristo que nós conseguiremos ser, de fato, que nós somos chamados para ser discípulos dele. A Bíblia diz que esses homens aqui, eles são homens simples. Eles são homens que Jesus acredita neles, mesmo eles não acreditando talvez em Jesus. Mas eu acho legal por quê? Porque toda a herança e toda a sucessão do ministério de Jesus foi dada a esses homens aparentemente simples e aparentemente desprezados por muitos da sociedade. E eu queria te dizer isso, meus irmãos. Eu queria te dizer que eu e você, nós fazemos parte do plano mais poderoso da terra. Eu queria te lembrar isso. Eu e você, nós fazemos parte do maior ministério que existe na terra, que é o ministério de Cristo. A Bíblia vai dizer que é o ministério da reconciliação. Né? Paulo vai falar que a mim e a você, através de Cristo, nos foi dado o ministério da reconciliação. Isso que eu acho incrível. Porque eles são homens simples e eles são homens que passam 3 anos conhecendo a Jesus. Né? E aparentemente eles não conseguiam expulsar alguns tipos de demônios. A Bíblia diz que eles ficavam espantados, né? A Bíblia diz que um dia eles estão na tempestade, Jesus dormindo no barco, então eles acordam Jesus naquela tempestade e falam: ô louco Jesus, você está dormindo aí, você não está vendo não que está tendo uma tempestade, né? Eu estou falando aqui do meu jeito, né? E daí a Bíblia diz que Jesus acorda, Jesus acalma a tempestade, Jesus silencia o mar, e a Bíblia diz que os discípulos, naquele momento, os discípulos se espantam. A Bíblia diz que os discípulos se espantam e eles perguntam entre si: quem é esse? Quem é esse que até o mar o obedece? Quem é esse que até a tempestade cessa quando ele fala? Né? E é engraçado porque os discípulos já eram discípulos de Jesus, eles já estavam caminhando com Cristo, mas eles ficam espantados com esse Cristo que está se revelando dia após dia a eles. Meus irmãos, uma coisa que eu acho incrível nos discípulos é que mesmo sendo homens falhos, mesmo sendo homens muito simples, e que ao decorrer da Bíblia a gente vê Jesus ensinando muitas coisas para eles, às vezes os exortando para que eles possam crescer em entendimento. Eles são homens que todos os dias estavam com o coração aberto. Todos os dias estavam com o coração aberto para conhecer mais desse Jesus. Né? A Bíblia diz que Jesus ele falava parábolas às pessoas, Jesus falava parábolas nos montes, Jesus falava parábolas para as multidões, mas a Bíblia diz que para os discípulos Jesus sentava e Jesus explicava as suas parábolas. Né? A Bíblia diz que Jesus andava o dia inteiro e multidões o percorriam, mas a Bíblia diz que Jesus chama discípulos para subir o monte e orar.
É engraçado porque até mesmo no momento em que Jesus vai se entregar no Getsêmani, antes de ser entregue, né, ele está se entregando ali ao Pai, rendendo-se à vontade do Pai. A Bíblia diz que naquele momento Jesus chamou discípulos para orar com ele. Discípulos que dormiram ali no plantão, né, eles deram uma cochilada. Mas Jesus chamou quem? Chamou discípulos. A Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, quando Jesus leva pessoas para o Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que naquele monte quem está com ele são discípulos. A Bíblia diz que Jesus dormia e acordava ao lado de quem? De discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele se assentou com diversas pessoas e na mesa com diversas pessoas. Mas existia uma mesa especial, que era a mesa dos discípulos, que era aquela mesa diária. Lembre-se, Jesus diariamente passava por diversas mesas, talvez. Talvez a Bíblia não tenha nos mostrado tudo. Provavelmente não, porque a Bíblia diz que se fosse mostrar tudo o que Jesus fez, não caberia em livros, né, tanta coisa. Mas eu fico imaginando que durante os dias Jesus passava por diversas mesas. Talvez ia tomar café na casa de um, daí chamavam Jesus para almoçar ali, para tomar um cafezinho da tarde ali, para uma jantinha ali. E eu fico imaginando que tinha diversas pessoas às vezes nessas mesas. Mas existiam pessoas singulares que estavam em todas essas mesas. E quem eram essas pessoas? Os discípulos. A Bíblia diz que um dia Jesus, ele ressuscita no caminho de Emaús. Jesus está lá com 2 discípulos conversando, eles não os reconhecem. Mas a Bíblia diz também que no momento Jesus se assenta com eles à mesa, então Jesus parte o pão. E a Bíblia diz que as escamas dos olhos deles caem e eles reconhecem que Jesus é Jesus. Mas isso acontece para quem? Para os discípulos. Então eu queria te perguntar, como você tem vivido nesses dias como um discípulo de Jesus? Né? Na quarentena, como você tem vivido como um discípulo de Jesus? Eu acho tão incrível, meus irmãos, que Jesus ele sempre foi muito sábio, ele foi muito inteligente, só que Jesus sempre acreditou em nós. Jesus ele acredita no seu potencial, Jesus acredita no meu potencial, só que Jesus sabe que se nós não vivermos a partir da revelação dele, dificilmente nós vamos conseguir prosseguir. Eu acho incrível quando Jesus, em Mateus capítulo 11, Jesus pega e fala, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, né? Venham até mim, né? Troquem o fardo comigo, meu fardo é leve e suave, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E Jesus ele estava falando para uma multidão, mas isso serve principalmente para os discípulos. Porque se nós como discípulos não corrermos todos os dias para Cristo, nós nos sentiremos cansados e sobrecarregados. Nós como discípulos também tem dias que nós estamos cansados. Talvez no nosso físico, às vezes nos sentimos sobrecarregados sim. Mas existe um lugar onde nós encontramos descanso, onde nós temos o nosso fardo trocado. E esse lugar é no discipulado com Jesus. É onde nós nos encontramos com Jesus dia após dia. Meus irmãos, o maior privilégio que eu e você temos nessa terra é sermos discípulos de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus morre, então agora os discípulos eles esperam, depois eles recebem em Pentecostes o Espírito Santo e eles começam a estabelecer a igreja, né, que chega até nós hoje, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que eles eram conhecidos como os do caminho. A Bíblia diz que eles eram conhecidos por esse nome, os do caminho. Que caminho é esse? O caminho que é Jesus. A Bíblia diz que a palavra cristãos, né? A palavra cristão significa pequenos cristos, né? Eu disse que a Bíblia diz, né? Não é a Bíblia que diz, é que a palavra cristão significa pequenos cristos, irmãos. Mas então, a palavra cristão significa pequenos cristos. Por quê? Porque agora o Cristo, que é a grande pedra, ele nos elegeu nele, ele nos firmou agora a partir do conhecimento dele como pequenas pedras sobre ele, que nós somos os cristãos, aqueles que representam Cristo na terra. Né? Então talvez nesses dias você não tenha conseguido enxergar lá no seu serviço que você é um Cristo, você é um tipo de Jesus lá, você está lá como um espelho de Jesus, um pequeno Cristo para revelar Jesus lá porque você é discípulo dele. Talvez nesses dias de faculdade você é o único cristão da tua sala, talvez no colégio, talvez na universidade, onde quer que você esteja, ou a que parte da sociedade você faz. Talvez você no seu grupo de amigos ali, do seu serviço, você é o único cristão. Então você com certeza está vendo que muitas pessoas, elas estão muito desesperadas, elas estão sofrendo, elas não sabem o que fazer. Por quê? Porque elas estão com medo, porque elas não conhecem o Cristo que acalma a tempestade, porque elas não conhecem o Cristo que nos eleva na nossa vida normal. É engraçado, meus irmãos, porque a Bíblia vai dizer aqui que
Jesus pega e fala para Pedro e para o seu irmão André, Jesus diz assim para eles, larguem as redes, vocês são pescadores, e agora eu vos farei pescadores de homens, né? E por muito tempo, eu ouvi as pessoas falando sobre você ter que largar muitas coisas para seguir a Cristo. Coisas que eu digo, você precisa largar a sua família, você precisa largar o seu emprego, você precisa largar o seu curso, a sua universidade. E, meus irmãos, só que quando Jesus está falando que os fará pescadores de homens, Jesus está falando que ele vai ainda mais elevar aquilo que eles têm feito, ou seja, eles ganharão ainda mais relevância naquilo ali. Jesus daria para eles relevância ainda mais poderosa na sua cidade, no seu lugar de atuação. Por quê? Porque agora eles eram discípulos de Cristo, né? Discípulos de Cristo que revelam Cristo para outras pessoas. Então, eu queria perguntar para você, e essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim também nesses dias. Eu e você, como discípulos de Cristo, temos vivido de que maneira? Né? Nós temos vivido de domingo a domingo, nós temos vivido de célula a célula, ou realmente nós temos vivido dia após dia com Jesus? Lembre-se disso, todos os dias Jesus tinha uma novidade para os discípulos na vida deles que eles nunca tinham experimentado, né? Então, nesse momento, eu queria te fazer olhar para a sua vida. Olhe para todos os aspectos dela. Eu tenho certeza que, independente do tempo que estamos passando como geração, como mundo, como Brasil, todos os dias Jesus tem tentado se revelar para você, ainda que você e eu não estejamos vendo. Ele está tentando se revelar todos os dias. Por quê? Porque o chamado dele é para que nós sejamos discípulos dele. Né? Se você talvez está nos escutando aí, está nos assistindo nesse momento, você nunca imaginou que o seu chamado era para ser discípulo de Jesus, e você tem se sentido cansado, sobrecarregado, você tem se sentido sem esperança, eu estou aqui para dizer, Jesus ama você, Jesus está te chamando para ser discípulo dele. Não é uma religião, é o reino dos céus. Não é uma religião, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. A igreja não é uma religião, a igreja ela está baseada sobre Cristo. Ela está baseada no fundamento que é Cristo. Por isso que nós pregamos a Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso fundamento, né? O nosso maior privilégio, meus irmãos, é esse. Sermos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles não conhecem Jesus às vezes, eles conhecem uma revelação diária de Jesus. Por quê? Porque todos os dias eles vão para perto de Jesus. Lembre-se disso, naquele sábado, foi um sábado desesperador para os discípulos. Eu tenho pensado muito naquele sábado, meus irmãos, porque aquele sábado talvez foi um sábado muito desesperador, foi o primeiro sábado que talvez eles não ouviram a voz de Jesus. Você consegue imaginar? 3 anos seguidos, eles vendo Jesus curar pessoas todos os dias, pregar todos os dias, levantar morto e tudo mais. Só que agora Jesus morre e no sábado eles não ouvem a voz de Jesus. No sábado eles acordam e eles não têm Jesus ali, né? Como será que estava o coração dos discípulos naquele sábado? Só que daí a Bíblia diz que o domingo vem, e a Bíblia diz que no domingo Jesus não apenas ressuscita, mas aparece para os seus discípulos. Né? Eu queria te lembrar, isso nem vai acontecer conosco, nem tem como essa possibilidade acontecer conosco, porque ele já ressuscitou. Esse sábado de silêncio de Jesus comigo e com você nem vai acontecer, porque ele está aqui, o seu Espírito está dentro de nós, vivificando e revelando Cristo a nós todos os dias. Ou seja, nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus e o conhecer todos os dias, dia após dia. Eu queria te convidar a, nesses dias, não colocar armaduras diante de Deus. Sabe, eu percebo que por muito tempo nós colocamos, às vezes, armaduras diante de Jesus para que Ele não toque em áreas ou em coisas da nossa vida que nós não queremos resolver. Só que esses são dias de resolver coisas, lembre-se disso. Lembre-se disso, esses são dias de resolver coisas. Então, tire as suas armaduras diante de Jesus. Você é discípulo dEle, você não é inimigo dEle. Jesus quer ser seu melhor amigo, Jesus não quer ser o seu inimigo. Jesus não quer lutar com você. Jesus, ele quer conhecer você e se revelar para você dia após dia. Então esses são dias que, se você tem vivido com armaduras, mesmo sendo cristão, mesmo tendo uma vida com Jesus, você tem percebido talvez alguns lugares que ele quer tocar e você tem colocado armaduras. Tira as armaduras. Tira as armaduras, porque o Deus que nos toca é o Deus que nos toca para se revelar e para nos transformar todos os dias. Os discípulos começam no chamado deles sendo um. E os discípulos terminam as suas histórias de maneiras extraordinárias, transformando cidades,
transformando realidades, transformando famílias, transformando nações. Isso foi tão poderoso que chegou até nós. Lembre-se disso. Os discípulos de Jesus somos eu e você. Você acredita nisso? Você tem recebido Jesus como seu discipulador, como seu bom pastor, né? Então, nesse momento, eu queria te convidar a fechar o seu olho aí. E queria te convidar a orar junto comigo. Se você é uma pessoa que nem conhece Jesus pessoalmente ainda, nesse momento eu quero que você entenda que Ele te ama e que Ele está te chamando para ser o discípulo dEle. Para viver aventuras incríveis, aí onde você mora, aí onde você está, a partir de uma vida de discipulado com Ele. Eu queria te convidar a fechar o olho. Se você não conhece Jesus, se você nunca aceitou Jesus nesse momento, eu queria que você começasse a dizer para Ele: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu abro meu coração, me limpa dos meus pecados, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero ser um discípulo seu. Diga isso para Jesus, abra o seu coração. Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor. Jesus, nós estamos aqui, nós abrimos e expomos o nosso coração a você, Jesus, nos toca. Jesus, nós queremos ser transformados dia após dia. Jesus, nós sabemos que o discipulado, sermos discípulos do Senhor, é como Oséias falou, no capítulo 3, no verso 3, que é uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É como uma escada, é de degrau em degrau. A sua palavra vai dizer que é de glória em glória, de fé em fé. Deus, eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que nos assistem, que nos escutam nesse momento. Seja qual for as suas situações, seja qual for a sua realidade, seja o que você estiver passando na sua natureza e na sua realidade física, na sua natureza e realidade familiar, financeira, emocional. Eu declaro sobre você, Jesus. Eu declaro sobre você uma visão de discípulo de Jesus. Eu declaro sobre você um coração aberto, Jesus entrando com uma revelação transformadora e progressiva sobre a sua vida, para que a sua vida seja transformada dia após dia, para que todos nós sejamos discípulos poderosos, como nós lemos na história da Bíblia. Porque a sua palavra diz que no seu nome, junto com o Senhor, sendo discípulos do Senhor, nós faríamos obras ainda maiores. E é esse o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu e você somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Não aceite nada menos do que isso. Ser discípulo, ser alguém que se senta à mesa, ser alguém que caminha de mão dada com Jesus, ser alguém que conhece Jesus todos os dias e depois pode sair levando essa revelação de quem Ele é e do que Ele faz para milhares e milhares de pessoas. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar mais um momento aqui conosco. Amo você. Que Deus te abençoe. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder esse devocional, as nossas programações. Fique ligado no nosso canal, nas nossas programações. Nos siga nas redes sociais. E meus irmãos, não se esqueçam, nós estamos falando a respeito de Jesus. É tudo sobre Ele. Mergulhe nesse conhecimento. Abra o seu coração. Permita que Ele se revele a você. Tá bom? Até a próxima. Deus abençoe e um beijo no coração. Tchau, tchau.